Muito bem, gravando. Thaisa, Marta e Vanessa, sejam bem-vindas à nossa primeira aí de 4 aulas, né, de práticas construtivas. Essa matéria é a segunda vez que ela está rodando, e aí ela demora um pouquinho para rodar, né, ela não roda um semestre atrás do outro, então eu não me lembro bem dessas CQAs de vocês, né? E o que eu costumo na primeira aula é justamente as ACQAs. A gente tentar abordar os conteúdos das ACQAs, tá? Eu sou o professor Cleberton Costa, eu sou engenheiro civil, tá? Minha formação é engenharia civil, sou mestre em estruturas, sou funcionário público também, engenheiro de prefeitura, e estou aqui para falar para vocês a respeito dos conteúdos ao longo das semanas de vocês. Então, eu gostaria da contribuição já nessa primeira aula, para a gente falar sobre as ACQAs, né? Porque a ACQA é a questão que mais vale, ponto. Eu trabalho ela na primeira aula e depois nas demais aulas eu trago para vocês a respeito de pinturas, janelas, esquadrias. Aí nós vamos falar de vários outros assuntos que estão pinçados dentro e expandindo a matéria, né? A ideia minha aqui é sair daquela leitura que vocês têm no PDF, né? Porque senão não precisava de mim. Ou tirar a dúvida a respeito dela. Eu vim aqui para expandir esse conteúdo, tá? Quem de vocês pode contribuir, compartilhar conosco a CQA? Marta, Thaisa, Vanessa. Infelizmente, eu estou sem notebook, meu notebook está desligando, então não tem nem como compartilhar. Entendi. E eu só visualizei alguma coisa, né, já que para a gente falar um pouco sobre o município. Então, só dei uma olhada por cima. Uhum. Eu... Você não se lembra qual é a sua CQA, então? Não. Eu estou tentando ligar aqui de novo o notebook para ver se eu consigo visualizar. Mas o meu é relacionado a um projeto sobre o município. Um projeto sobre o município. Isso. Tá. Nós vamos, se você conseguir ligar, nós vamos abordá-la. A Vanessa colocou no chat a CQA dela, eu vou ler para vocês e nós vamos discutir essa CQA. Não vou respondê-la, mas eu vou dar argumentos para que vocês consigam respondê-la. Desculpem, a CQA da Vanessa é a seguinte. Seu cliente deseja revestir o teto de uma sala de jantar com painéis de gesso 3D. O teto mede 4,5 metros de comprimento por 3,2 metros de largura. Os painéis de gesso 3D têm dimensões de 60 por 60 centímetros. Quantos painéis de gesso serão necessários, considerando uma taxa de desperdício de 7%? Você deve apresentar memória de cálculo detalhada, etapa por etapa, para o cálculo solicitado. Muito bem. Gente, painel de gesso, piso, revestimento de parede, grama, tudo isso parte de um princípio matemático muito simples, que é cálculo de área de piso, ou revestimento, ou gramado, ou teto, dividido pelo cálculo da área do piso, do revestimento, do gesso ou da grama que você vai colocar, né? Por exemplo, os tapetinhos de grama são de 50 por 50, 60 por 60, não me lembro. Então, depende, olha, coincidentemente, são as dimensões desse teto aí, 60 por 60. Então, é muito simples, é muito tranquilo. O que eu vou resolver uma questão parecida, por ser muito simples, eu quero fazer alguns comentários acerca disso, né? Porque aonde tal pega aí, moçada, é justamente no tal, considerando uma taxa de desperdício de 7%. É aí que está o segredo, é aí que está a expertise ou a experiência profissional, na
taxa de desperdício. Aonde mora essa taxa de desperdício? O que vocês conseguem imaginar? Vamos pensar, vamos falar do painel, né? Do painel de gesso. A sala tem 4,5 metros. 45 não é múltiplo de 6, né? E é múltiplo de 6? Espera aí, antes que o professor fale bobagem. Calculadora. 45, peraí, só um segundo. 45 dividido por 6. Não é múltiplo de 45. Então, se a gente for pensar nesse lado 4,5 metros, a gente não vai conseguir colocar painéis inteiros ali, né? Então, aí já tem um desperdício, que pode não ser encarado como desperdício, nem o né? Porque o desperdício estaria mais na segunda etapa que eu vou falar, no erro, no corte do piso, que cortou errado, quebrou, lascou, mas como na adequação às dimensões. Então, você precisa, quando você faz o cálculo da área, você tem que colocar um percentual a mais para essas adequações, para esses cortes, né? Deixa eu dividir a tela com vocês. Como eu cheguei tarde, não vai dar para abrir o AutoCAD agora. O ideal era trabalhar no AutoCAD, como eu costumo fazer sempre, tá? Vocês vão acompanhando pelo AutoCAD ou pelo Revit, mas se eu fizer isso aqui, até o computador destravar no AutoCAD, nós vamos ficar perdidinhos aqui. Então, eu vou trabalhar de maneira bem mais simples, eu vou trabalhar no Paint mesmo. Vou dividir minha tela com vocês, e aí, se vocês não estiverem vendo ou ouvindo o que eu vou fazer aqui, desenhar, por favor, me comuniquem, tá? Então, a sala tem 4,5 por 3,2. Digamos que esse seja o teto da sala. Então, a gente tem aqui 4,2 metros e aqui a gente tem 3,5 metros, né? E eu vou revestir isso com placas que são placas quadradas de 60 centímetros ou 0,6, vamos transformar, desculpe, tudo na mesma unidade, 0,6 por 0,6 metros. Então, essas são as dimensões. Primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte, a gente vai fazer uma cobertura de área, nós estamos cobrindo área, né? Uma área de teto, que poderia ser uma área de piso, por exemplo, depois eu vou complementar, né? Para eu não responder, eu disse que não iria responder, né? Eu vou trocar essas medidas aqui, eu vou falar que essa sala tem... falar que essa sala aqui tem, sei lá, 6,3 por... Vamos manter a mesma proporção, 3,5, 6,3, 4,8. Muito bem. Agora sim, e nós temos aí pisos, vamos falar que ele é de 80 por 80. Placas de gesso de 80 por 80. Pronto. Muito bem, o primeiro passo é calcular a área desse teto. E como é que calcula a área do teto? Se ele é retangular, a gente tem A vezes B, né? A vezes B é a nossa área. A é qualquer uma das medidas, essa pode ser a largura ou a altura, nesse caso, né? Eixo X ou eixo Y, como a gente está trabalhando no plano cartesiano, né? Então, é 4,8 metros vezes 6,3 metros. Então, nós temos aí 4,8 vezes 6,3.
30,24 metros quadrados. 30,24 metros quadrados. Isso daqui já é o memorial de cálculo, tá? E aí, depois, o que a gente faz? A gente calcula a área do gesso, por exemplo, do revestimento. Vamos chamar aqui de gesso. Que também é igual, é retangular, né? A vezes B. Se fosse um triângulo, era A vezes B dividido por 2. Se fosse uma circunferência, era π ao quadrado dividido por 4. É um cálculo de área. Basta recorrer à equação matemática que resolve o cálculo da área, certo? E no nosso caso, ele é 80 por 80. Então, é a mesma coisa que 0,8 metros ao quadrado, né? Ou então 0,8 metros vezes 0,8 metros. 8 vezes 8, 64, então 0,64 metros quadrados. Muito bem. A gente tem uma taxa de perda de 7%. Como a gente vai aplicar equações lineares aqui? Vocês devem ter já se acostumado lá do colégio, seja de onde for, que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou a ordem dos tratores não altera o viaduto. Isso serve para quando eu tenho equações lineares de multiplicação ou divisão. E é justamente o que eu tenho aqui. Eu tenho a área do teto e a área do gesso. Produto, né? Multiplicação e multiplicação. E tenho a relação de um para o outro, que é razão, né? Que nada mais é do que o quociente, divisão entre a área do teto, ou seja, a área a ser coberta, com a área do gesso, que é a área do material de cobrimento. Então, tanto faz eu aplicar os 7% aqui nos 30,24, como eu aplicar os 7% no resultado dessa operação. Mas eu acho que matematicamente fica mais bonitinho a gente aplicar isso aqui embaixo, né? E aí a gente tem assim que a quantidade de pisos, a quantidade de revestimento, vou chamar assim, é igual à área do teto dividido pela, ficar aqui, dividido pela área do gesso. Então, a quantidade necessária será essa quantidade é sem majoração, né? Será 30,24 metros quadrados dividido por 0,64 metros quadrados. E aí nós teremos 30,24 dividido por 0,64. 47,25 unidades. Por que unidades? Ó, veja que metro quadrado cortou com metro quadrado. A gente poderia até escrever assim, ó, metro quadrado por placa de gesso. Então, nós teríamos 45 placas, né? Você coloquei placa aqui, placa aqui. 45 placas. Chega aí pro lado, rapazinho. Aí. 45 placas. Certo? Muito bem. Agora nós temos as perdas. Então, a gente vai aplicar essas perdas sobre a quantidade de placas que nós temos. E aí, a gente pode escrever que a quantidade com perdas é igual à quantidade vezes a taxa de perda, ou desperdício, como queira. Então, quer dizer que essa quantidade vai ser igual a 47,25 placas vezes a taxa de perda. E aí eu já vou aproveitar esse exemplo para fazer alguns comentários com vocês, tá? Se algum de vocês trabalharem já, aqui é um curso de designer, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Aqui nós estamos falando num curso de designer. Se algum de vocês já trabalham, né, em lojas de revestimento, por exemplo, fazendo paginação, fazendo projeto no Revit como designer mesmo, né, para fazer a venda, fechar uma venda,
ou mostrar, simplesmente mostrar para o cliente, né? Tem muita loja de revestimento em que você vai, a designer, né, contratado pela loja, e ela faz o projeto para que o cliente feche ali naquela loja, né? E enxergue como é que aquele piso A, o piso B, o piso C vai ficar, né? Então, esse percentual de perda, ele é variável em função do quão refinado é o seu cálculo. Então, entendam bem, essa taxa vai depender do quão refinado é o seu cálculo. Aqui nesse exercício, eu vou, como nós estamos resolvendo um exercício, eu vou usar uma taxa baixa, tá? Uma taxa de 10%. Então, a taxa de 10%, quando você quer acrescer 10% em algo, acrescentar 10% em algo, você pode fazer pela calculadora, usar 10% mais ou mais 10%, mas 10%, entendam, 10% é 10 dividido por 100. Se você dividir 10 por 100, dá 0,1. Como você quer acrescentar, basta você somar isso a 100%. Entendem? 47,25 placas, vamos lembrar lá da regrinha de 3, é igual a 100% das placas. Eu quero acrescentar, então eu quero sair de 100% e ir para 110%. Se a gente pegar 110 dividido por 100, é igual a 1,1. Então basta multiplicar por 1,1. Estou acrescendo 10%. Aí se eu quisesse tirar 10%, bastava multiplicar por 0,9. Então, é sempre 1 menos o percentual que você quer crescer, 1 mais o percentual que você quer crescer, né? Acrescentar, soma, retirar, subtração, certo? Então, vezes 1,1 vai dar 4,73 placas aí, né? Esse 1,1, mas vamos para a calculadora para ficar bacaninha. 51,975 placas. Só que não existe 51,975. Nós temos aqui aproximadamente 52 placas. Pronto. Podemos já, então, fazer o orçamento em cima dessas 52 placas. Agora, se eu tenho custo... Então, vamos aproveitar esse exemplo aqui, vamos falar sobre, no caso do piso, a argamassa, o rejunte, tudo isso que envolve a escolha e o assentamento de um piso, tá? Mas eu quero voltar num ponto muito importante, que é a chamada taxa de perda. Parece, no exercício, na academia, ele é um pontozinho lá no final, né? A gente aplicou ele só no finalzinho. Mas ele é a diferença entre a compra correta e a compra incorreta, certo? Eu vou interromper um minutinho aqui e vou voltar para a tela aqui. Veja bem, gente, eu havia dito para vocês que a taxa de perda, ela tem a ver com o nível de acurácia que você aplica nos seus cálculos. O que eu estou querendo dizer? Veja bem, a Marta vai lá, a Vanessa é cliente da Marta, e aí ela chega lá na loja a fim de... vamos simplificar. A fim de trocar o piso e o revestimento das paredes de 2 banheiros da casa dela, certo? Do banheiro social e do banheiro da suíte. Esse é o interesse. E aí, existem várias maneiras de fazer isso. A Marta vai dizer assim: Vanessa, vamos lá, você tem as medidas do banheiro? Ela saca de um papelzinho e fala: o chão tem 1,80 por 3,5. O pé direito tem 2,80. Então, nós sabemos que nós temos 4 paredes, né? Uma provavelmente no fundo tem uma janela, a da frente tem uma porta, e as outras 2 totalmente fechadas, né?
A gente tem que fazer o recortezinho aonde vai a válvula de descarga, onde vai a canoplinha do registro, tanto do chuveiro como do registro geral, mas isso, né, você faz, você retira, faz o corte e assenta o piso, quando o registro já está colocado, né? Muito bem. E aí, em função dessas medidas, a Marta pode pensar de várias maneiras. Ela pode pensar num piso que se adeque melhor às medidas desse banheiro. O que eu estou querendo dizer adeque melhor? Ora, eu vou de novo, eu já esqueci o exemplo que eu dei. Então, eu vou de novo. Vamos falar que esse tem 1,5 de largura por 3 de comprimento. Facilitei a minha própria vida. 1,5 por 3. 1,5, vamos falar de 15. 15 é múltiplo de quem? 15 é múltiplo de 3, 15 é múltiplo de 5. Então, quer dizer que ali, para não ter recorte, eu tenho um piso de 30 centímetros e um piso de 50 centímetros. Ah, professor, mas os pisos não são justapostos, e realmente não são, né? Eles têm uma juntinha de dilatação entre eles. Como o próprio nome diz, o contrapiso embaixo, a cerâmica em cima, trabalham de maneira diferente a dilatação. O coeficiente de dilatação térmica é diferente entre os materiais, certo? Eles são diferentes. Então, a madeira dilata de maneira diferente do que o tijolo. Não é à toa que em determinadas épocas do ano, seja uma porta de metal, seja uma porta de madeira, se ela é muito rente ao chão, ela vai agarrar. Às vezes ela vai agarrar no próprio portal, se é um ambiente úmido. Por quê? Porque existe essas dilatações em função da umidade, em função da variação térmica. Por conta disso, é que a gente coloca essas juntas de dilatação. E essas juntas de dilatação, elas vêm, ao longo dos tempos, caindo cada vez mais, ficando cada vez mais justapostas, cada vez mais próximas. Se vocês tiverem, alguém de vocês mora em casa, apartamento, em que vocês têm aí piso cerâmico, ou revestimento de piso cerâmico, vocês devem notar que vocês têm junta de dilatação aí de 3 milímetros, 2 milímetros, que são aquelas juntas onde está entre um piso e o outro, né? Onde você... Meu Deus, fugiu o nome. Rapaz, deu um branco aqui. Nossa, sentamento. Só um segundo. Fugiu o termo? Eu falei agora há pouco. Rejunte. Meu Deus do céu. Então, ali onde está o rejunte é a zona em que a gente permite, né? O rejunte é um material plástico em que, por mais que ele endureça após a sua aplicação, ele permite pequenas movimentações. E são pequenas movimentações mesmo. Ele não se movimenta 1 centímetro para um lado para o outro. Tanto é que as juntas dos pisos mais antigos, que mais dilatam, que é o piso cerâmico, ele precisa de 3 milímetros apenas. Só que tem gente que até com 5 milímetros, né? Tem piso antigo até com 5 milímetros. São aqueles que a distância entre eles é grande, né? Grosseira, você vê ali o rejunte. Muito bem. Os porcelanatos de hoje já pedem rejunte. Tem porcelanato que pede rejunte de 3 milímetros. 3 milímetros. E aí, eles já são quase justapostos. Por que eu falei sobre... Primeiro, porque vocês têm que ter conhecimento, né, da evolução, o porquê que vieram diminuindo esses rejuntes, essas juntas de dilatação, porque os materiais passam cada vez por tratamentos térmicos maiores, fazendo com que eles tenham um comportamento melhor ante a dilatação térmica e, portanto, pedem fissuras menores entre eles, né? Espaçamentos menores entre eles. Então, como os espaçamentos hoje estão muito pequenos, você não precisa descontar a distância entre um revestimento a um piso e outro. Você pode considerar, da maneira que eu fiz
no exemplo, o cálculo da área bruta. E aí eu volto, então, naquele exemplo. Se eu tenho um piso de 1,5 por 3, e eu compro, por exemplo, um piso quadradinho de 30 por 30, eu sei que eu terei 10 no sentido do comprimento, dos 3 metros, e terei 5 no sentido da largura. Aí eu tenho zero recortes. Zero recortes, né? Mas essa é a situação ideal. E aí a Vanessa vai dizer, voltando para o nosso hipotético exemplo, a Vanessa dirá à Marta, não quero, esse piso é muito pequeno, não me interessa. Aí a Marta já não tem mais opções, ela vai ter pisos de 82 por 82, ela vai ter de 60 por 60, ela vai ter régua de 1,5 de 1,5 por 30, 1,20 por 30, né, normalmente. E aí acabou que não dá mais para não haver cortes. E aí vai ter corte. Dentro disso, quais são as opções que a Marta tem? Ela pode simplesmente pegar. Vamos lá, agora eu vou dividir minha tela de novo para resolver esse problema. Só um minuto. Pronto. Alguém tem dúvida com relação ao que eu fiz aqui? Não, né? Então tá bom. Então, deixa eu ir apagando isso daqui. Quero dar outro exemplo. Então, esse daqui será o piso, primeiramente, né? E no nosso exemplo, o piso ele tem 3 por 1,5. E a gente vai trabalhar várias. Aí, na prática, você faz várias opções, né? Várias opções. Mas vamos trabalhar com uma delas, que seria o piso de 30. Aqui 1,50, 30 é múltiplo. Eu não quero que dê múltiplo sob hipótese alguma. Então, eu acho que nem existe essa régua, mas eu estou inventando ela. Uma régua de 20 por 1,20. Eu acho que ela nem existe, tá? Vamos colocar de 40, porque vai ficar assim mesmo. De 1,20 por 20. Notem que não existe esse comprimento, eu só estou inventando. Então, vamos assentar, tá? A maneira mais simples seria, de novo, né, fazer o cálculo da área, a área do piso, e como é um retângulo, a área do piso é 3 metros vezes 4 metros, né? E aí nós temos 3 vezes 1,5. Não sei de onde eu tirei 4. 3 vezes 1,5. 3 vezes 1,5, 2, 3, 4,5, né? Então nós temos aqui 4,5 metros quadrados. 4,5 metros quadrados. Muito bem. A nossa área de piso, a nossa área aqui do piso, não, a nossa área do revestimento, da régua, vamos chamar assim, nossa área da régua é igual a quem? 1,2 metros vezes 0,2 metros, né? Então, 2 vezes 1,2, 2,4, tem um 0,24 metros quadrados. É o que nós temos aqui. A maneira mais rápida e simples de se fazer é como? É pegar um e dividir pelo outro. Então, nós temos que a quantidade, sem considerar as devidas e respectivas perdas, será de 4,5 metros quadrados, dividido por 0,24 metros quadrados por piso, por régua, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que 4,5 dividido por 0,24, 18,75. E nós não vamos arredondar ainda, tá? A quantidade, então, quantidade é igual
a 18,75 réguas. Muito bem. Uma vez que nós descobrimos a quantidade de réguas, agora nós temos que aplicar aquele coeficiente que é onde eu quero chegar. Esse cálculo aqui foi um cálculo grosseiro. Então, num cálculo grosseiro, eu tenho que considerar que, vamos lá, são vários itens. Vamos por partes. Eu tenho rodapé? Se eu tenho rodapé, eu tenho que, ou eu calculo o rodapé de maneira linear, que seria a paginação do rodapé, ou eu aplico eu aplico esse rodapé, considero esse rodapé dentro da metragem da perda. Segundo ponto, nesse caso, o banheiro não tem rodapé, porque eu vou subir revestimento das paredes. Então, ok, eu tirei a taxa do rodapé interna aí, que está inserida no que nós vamos fazer agora. Outro ponto, a perda por quebra. Olha, o funcionário mais perfeito, na hora que ele vai fazer corte, uma coisa é quando você modulou tudo certinho, que você aí não tem cortes, né? Mas aqui a pessoa vai trabalhar com corte. Então, ele tem aquela cortadeira, aquela cortag, né? E mesmo com muito carinho e tal, a manipulação não quebra. Paciência, não. Nós estamos trabalhando, são seres humanos trabalhando, né? Então, nós temos essa quebra desse piso, tá? O que mais? A gente pode ter uma falha, por exemplo, na argamassa de assentamento, na C2 ou na C3, também nós podemos discutir dela, né? Na C2 ou na C3, e esse piso ficar choco. E na hora que for tirar para trocar, né? O que é o piso choco? É o piso ocado, né? Você bate nele, ele está com som, né, de tambor. Ou seja, há um espaço com ar entre o piso e o contrapiso. Então, ele não foi totalmente colado, ele não está totalmente pregado. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que retirar esse piso. Por várias vezes esse piso vai quebrar e talvez até o irmão dele vai quebrar aonde o pedreiro tiver que fazer força para fazer alavanca para tirar esse cara. Na ventosa só, principalmente se ele secou, na ventosa só você não tira. Claro que não. Né? Então, tem mais esse tipo de perda. E tem outra questão que é os pisos, revestimentos, eles são fabricados em lotes, em bateladas, né? Então, é difícil de você, depois de meses, no plural, você encontrar o mesmo lote daquele piso, com aquelas mesmas ranhuras, com aquela mesma tonalidade, com aquele mesmo... Uma vez que a vitrificação e a tonalidade do piso tem a ver com o forno, a temperatura, o tempo de queima. Então, os pisos dão diferença. Pense você, quem é que nunca trocou um piso na sua casa e percebeu que esse piso ficou totalmente diferente do outro, né? É claro que você vê aquela diferença ali, né? É terrível trocar um piso só, né? Dá vontade de trocar todos, na verdade, tá? A Vanessa, ela resolve assim, ela responde, não, já resolvi essa aqui, e dá um sorriso. Tá, você já resolveu, mas então você seguiu aquilo ali, né, Vanessa? Aquela metodologia que eu fiz, né? Eu só troquei, claro, os valores, mas de nada. Ela seguiu, sim. Siga aquela memorial de cálculo, não sou eu que estou corrigindo, né? É a professora Juliana que vai corrigir. Então, eu tenho certeza que se você fizer desse jeito, estará contento e ela não irá retirar nem um centavo de ponto de você. Aí. Tá, muito bem. Então, finalizando esse aspecto. Quando você não tem rodapé, quando você tem pisos que não foram paginados, você está fazendo só o cálculo pela área, eu vou escrever em maiúsculo, eu sugiro utilizar um coeficiente de perda de 15%. Ou seja, multiplicar por 1,15. E se tiver rodapé? 1,2. Certo? Se rodapé, 1,2.
ou seria 20%, né? Então, no nosso caso aqui, vezes 1,15, nós teremos, então, vezes 1,15, 21,56. Não existe 21,56, são 22 peças. Aí nós temos ainda mais uma questão, né? O piso é vendido em caixas. E aí as caixas têm piso que vem um só, dependendo do tamanho do piso, né? Se o piso for muito grande, vem uma peça na caixa. Se forem pisos de régua, normalmente vem 6 peças na caixa. Tem piso que vem 3 peças na caixa. E aí, então, você tem que pensar aí e se adequar sempre para mais o número de pisos nessa caixa, né? Suponhamos que essa régua venha 6 peças numa mesma caixa. Nós já sabemos que 6 vezes 4 é 24, e 6 vezes 3 é 18. Então, 22 não bateu com o número de caixas inteira. Então, nós teríamos quanto? Nesse exemplo hipotético, nós teríamos 4 caixas com 6 pisos. Pisos cada. Certo? Muito bem. Abriu a caixa, não tem condição de trocar, então sempre há essa questão de comprar um pouquinho a mais. Isso é um problema? Não. Isso não é um problema. Talvez um custo financeiro, né? Mas vocês têm que pôr na cabeça, primeiro, né? Eu já falei, são seres humanos que estão aplicando esse piso, então existe erro. E, além desse erro, nós temos que guardar piso aí para questões futuras, né? Você tem um problema, estamos falando de banheiro, você tem um problema de um entupimento, um maldito entupimento no seu ralo linear maravilhoso que você colocou. Todo mundo sabe o que é ralo linear, né? Se não souber, levanta a mão aí, que eu já entendi que é o que vocês não sabem. Você tem um problema no entupimento na saída do seu ralo linear. E aí? Como é que resolve isso? Se não desentupir na mangueira, se não desentupir na sonda, você sabe o que vai acontecer? Vai ter que quebrar. Vai ter que quebrar e ir até no dispositivo ali no sifão. E aí? Fechamento hídrico, né? Para quem fala, vamos falar bonito, né? Sifão, né? Aquele ralo molhado em que tem água aqui, justamente que está o tubo, né? A função daquela água, vou fazer um recorte aqui, é justamente para o gás, né? O gás do esgoto não voltar e ficar seu banheiro fedendo. É por isso que quando você vai entrar numa casa para alugar, tá aquele banheiro que a casa está parada há muito tempo, tá aquela catinha infernal no banheiro. Justamente por quê? Porque a água evaporou e aí o gás que volta, né, da tubulação está incomodando. Então, esse cara serve de fechamento hídrico. Mas aí, por algum motivo, na hora que o pedreiro foi colocar, ou você não viu, alguma coisa raspou algum ponto desse ralo. Essa água vai começar a sair, vagarosamente ela vai ser absorvida pelo piso que está aqui em cima, né, dando acabamento. Em algum momento esse piso vai ficar oco, em algum momento ele vai trincar. Ou então suponhamos que entupiu mesmo, veio alguma partícula sólida e entupiu aqui. Ou entupiu a saída do vaso, né? Se vocês olharem um projeto hidrossanitário, nós temos o seguinte, né? Louça, né? Vamos falar assim, a gente para licitação, né? Eu tenho que levantar para licitação, não chama vaso sanitário, né? Se chama louça sanitária. Então nós temos aqui a louça sanitária, dela, né, sai a tubulação de esgoto, que tem que ser um tubo obrigatoriamente de 100 milímetros, tá? No final, eu vou ensinar vocês a ler projeto, tá? A última aula é leitura de projeto. Aqui sai um tubo de 100, e aqui vamos falar que aqui está o seu ralinho do chuveiro. Não vou fazer um ralo linear, não. Vou fazer um ralo de copa comum. Você tem aqui o ralo do chuveiro. E aí, o que você faz? Normalmente você faz, ele há uma saída mais menor, né? Aqui é uma saída, esses ralos, só ver um negócio. Eu não me lembro se a saída dele é de 50 ou 45. Ralo para banheiro. Ralo para banheiro.
Teodoro. Ralo para banheiro, saída de água. Ó, essa saída aqui, pelo tamanho do ralo, ela é uma saída de 50, né? Saída de 50. Então, aqui nós temos uma saída, uma tubulação que sai com 50. O que costuma fazer aqui? A gente coloca uma luva, um Y e uma redução. Então, isso daqui vai ser ligado no mesmo ramal que sai o cocô, que sai o xixi, e vai lá para fora para a caixa de inspeção que vai ter aqui de fora, que muita gente chama de caixa de passagem ou caixa de inspeção. O que acontece quando você tem um entupimento, uma queda que não é adequada, uma queda menor, né? Uma queda menor do que 0,5% da tubulação. 0,5% significa que para cada metro linear do tubo, ó, ele tem que estar descendo para cada 1 metro. A cada 1 metro, a diferença entre esse ponto alto e esse ponto baixo tem que ser pelo menos de 0,5 centímetro, né? Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. O ideal é você trabalhar com 1 centímetro, 1% aqui. Ou seja, para cada metro de projeção em planta que a tubulação andar, para cada metro que ela andar, ela tem que abaixar 1 centímetro. Então, se ela anda 10 metros, esse ponto aqui tem que estar mais alto que esse ponto 10 centímetros. Mas, na impossibilidade, pode, em 10 metros, fazer esse ponto aqui estar mais baixo do que esse em 5 centímetros. Mas, suponhamos que aqui você tem um problema de inclinação, você tem um problema sem querer ou por querer, jogou-se aqui, sei lá, um absorvente. E esse cara veio, já tinha um papel aqui e criou um entupimento aqui. O que vai acontecer com isso? Essa água, moçada, vai voltar. Essa água vai voltar aqui. Então, é uma situação extremamente desagradável, mas acredite em vocês, acontece nas melhores famílias, acontece em casa de alto padrão. Eu já tive esse problema com obra que eu fiz em casa de alto padrão, então assim. E aí, infelizmente, você chama lá a empresa de assistência, né? E a empresa vem aqui com a mangueira vibratória, com jato, tem a sucção, né? Tem a ré e a dianteira. Então, ela joga a água para frente ou ela suga. Então, ela vem aqui com a sucção e chupa isso daqui para cá, depois vem aqui, dá um jato d'água, na hora que ela vê que liberou, ok. Agora, se isso não der certo, o que vai ter que fazer? Quebrar. Vai ter que quebrar. E aí, pela sonda, você tem mais ou menos noção de aonde a sonda parou. Então, esse cara sondou da caixa aqui, e aí depois ele tira a sonda, ele mede, ó, a sonda entrou 8 metros. Então, você vai... No mundo ideal, em que você conhece o projeto, você sabe onde a tubulação está passando, né? Não adianta pegar uma casa antiga e se você não sabe onde está a curva da tubulação, você não sabe se ela está 2 passos para lá ou 2 passos para cá. Aí, se você não conhece, infelizmente, o quebra-quebra no banheiro inteiro. Agora, se você tem um projeto hidrossanitário e você conhece onde ela está passando, você pode medir quantos metros a sonda travou e aí, ali em cima, você tentar retirar só aqueles pisos ou porcelanatos que estejam sobre o ponto a ser consertado, o ponto do entupimento. Então, e aí? 6 meses, 7 meses depois do piso colocado, isso aqui acontece? 1 ano, 2 anos. Se você tem sobra, você só repõe esse. Caso você acerte o lugar, caso você tenha um projeto hidrossanitário. Se você não tem projeto, 1, 2 pisos vai te resolver em nada, você vai ter que quebrar o banheiro inteiro mesmo. Aí, nesse caso, se você fez as coisas organizadamente, se você seguiu as boas práticas da engenharia, as boas práticas da arquitetura, você consegue, com 1, 2 pisos, resolver um problema desse entupimento. Tá? Segundo caso, e esse é um caso muito interessante. Ainda com a Vanessa lá na loja da Marta, a Marta vai dar outra opção. Gente, a aula acaba, deixa eu fazer um parênteses, a aula acaba em 7 minutos. Mas, se vocês tiverem tempo,
eu posso, a gente atrasou 20 minutos, em vez de parar às 20 horas e 40 minutos, se vocês não se importarem, vamos até às 21. E aí, a gente tem a nossa aula normal, tá? Eu proponho isso para vocês. Eu vou continuar aqui, inclusive, até às 21 horas. Quem puder ficar comigo será um prazer, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar o caso hipotético da Vanessa na loja da Marta. E aí, de novo, nós temos aqui nosso conto. Um outro passo seria a Vanessa paginar. Vir aqui no AutoCAD, no Revit, no ArchiCAD, no Sketch, no programa que você bem entender, e aí, de novo, faça um parênteses. Gente, essa matéria no começo, no meio ou no fim do curso? Me posiciona aí. Vocês estão começando ou terminando o curso? Final. Final, o último período mesmo? Não, o meu termina no ano que vem, em julho. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Quem não fez um curso, a Vanessa está formando agora, então. Quem não fez um curso, Vanessa, você que está formando agora, de Revit ou de Sketch, alguma plataforma BIM, tá? Principalmente que apresente um 3D para o cliente, vocês estão atrasadíssimos. Atrasadíssimos, tá? Tá. A Vanessa já trabalha. Vanessa, você concorda comigo que um profissional do design, da arquitetura que seja, sem uma plataforma BIM está perdida? 100%. Concordo comigo, 100%. Perdido. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu fui obrigado a órgão público, a Vanessa está falando do marido dela, que é engenheiro, órgão público agora, porque a minha função é projetar, né? Mas, invariavelmente, eu tenho que fazer um projeto ou outro. A Lei 14.133, que é a Lei de Compras e Licitações, que está em vigor desde o meio do ano passado, que substituiu 8.666, ela prega que agora projetos de engenharia têm que ser feitos, de engenharia, de arquitetura ou de interiores, têm que ser feitos em plataforma BIM. Aquela zona de conforto minha do AutoCAD, porque o AutoCAD, né, eu trabalho nela há quantos anos? Eu manjo, sei os atalhos todos de cor. Aquela zona de conforto minha foi embora. Eu agora tenho que aprender BIM. Já fui para São Paulo algumas vezes fazer curso lá, né? Mas não é simples, não. Então, pelo menos para mim, né? Já estou numa idade mais para lá do que para cá, já estou quase fazendo a curva no Cabo da Boa Esperança. Então, precisa agarrar aí, porque precisam aprender BIM. Tá? Muito bem. Por enquanto, a gente vai tapeando. Enquanto me permite, eu vou tapeando no Excel, no AutoCAD. Mas vai ter uma hora que o departamento de licitação vai mandar voltar. Muito bem. O próximo, então, exemplo, voltando aí, depois de dado esse toque. O próximo exemplo seria pegar um desses programas e paginar. Paginar é dizer se... Gente, não é isso. É dizer se a régua vai ficar sentada deitada, se a régua vai ficar sentada em pé. Como é que isso vai ser colocado aqui dentro? Como é que vai paginar? Aonde vai jogar o tal do corte? Aí sim, se você paginar, se você vier paginando, colocando 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 18, colocou todos os pisos, viu aonde está o corte, você consegue mensurar quantos centímetros você está fazendo de corte. E se esse corte pode ser usado em alguma outra parte. Aí você tem lucidez para enxergar o que você tem aí de corte. Nesse caso, aí você pode aplicar uma perda igual àquela que foi dada no exercício, entre 5% e 7%. Eu sou muito precavido, eu não aplicaria jamais nada menor do que 10%, mas eu já vi muito profissional, inclusive em lojas, quando faz a paginação belezinha, aplicar 7%. Eu não aplicaria 10, menos de 10, tá? Então, vai aí o que vários profissionais vão te falar, tá?
vários profissionais vão falar entre 5 e 7, se paginado. Se paginado. Se for por cálculo de área, não trabalha com menos de 15, que vai é ferro. Agora, se paginado, muita gente vai falar entre 5 e 7, o professor Cleverton fala para vocês com... Olha, gente, eu sou professor vou fazer 10 anos, tá? Dentro de professor de engenharia e da arquitetura. De engenheiro calculista tem uns 12. De construtora também, eu fechei ela até uns 4 anos, fiquei uns 5 anos construindo. Então, assim, eu passei por projeto, por público, pelo privado, pela educação, eu rodei essa área aí, e assim, esses números aqui são baseados assim, em ouvir muita gente, em fazer, em errar, tá? Então tá aqui um aconselhamento para vocês, ok? Agora eu quero abordar, só para encerrar esse assunto, agora vamos transformar isso daqui na parede, vamos falar que essa daqui é uma das paredes. E aí, é óbvio, está totalmente fora de escala, né? Eu já não lembro nem mais as medidas que eu falei, mas digamos que aqui tem uma porta. Então, ou você pagina, de novo, ou você pagina a parede, descontando, óbvio, essa abertura, né? Abertura na engenharia a gente faz, né? 1x. Ou você pagina essa parede, descontando essa abertura, para que você conheça os cortes e a colocação, e aí sim, aplique de 5 a 7, ou siga meu conselho, aplique 10, ou então você faz o cálculo da área, né? Uma porta padrão de banheiro, se não é um banheiro de acessibilidade, primeiro que uma porta de banheiro nunca vai estar no meio, né? Deixa eu desenhar isso aqui, que ficou ridículo. Você coloca uma porta no meio do banheiro, tem que enforcar quem pôs. Brincando, não enforca em ninguém. Mas tem que reclamar com essa pessoa, né? Por quê? Porque vai ter uma bancada, um espelho, né? Um aparelho sanitário aqui, né, gente? Pelo amor de nossos filhinhos, né? Vamos, como dizia o saudoso Silvio Luiz, vamos respeitar aqui Então, normalmente o que se deixa é uma boneca, né? Uma bonequinha aí de 10, 15 centímetros, para quem não sabe o que é boneca. Boneca é esse espaço entre a curva da parede e a abertura, tá? Aqui ficou pequena essa porta. Então tem toque. Esse banheiro ficou muito alto perto da porta. Mas tá bom, vai ficar assim mesmo. Então, uma porta padrão de banheiro onde não tem acessibilidade é normalmente uma porta de 60, né? Ela tem 60 de largura por 2,10 de altura, certo? Porta é 60 por 2,10. Só que isso é a porta. Então, se a gente estiver falando do portal mesmo, a gente, sem sofrimento para errar aí, nós estamos falando de 2,20 e aqui de 70 de largura. Certo? Se eu estiver pegando do acabado do portal aqui. E aí, a tabeira ali que você coloca na porta, naquela moldura que você coloca na porta, ela vai sobre o piso, então não precisa descontá-la, tá? Mas o que é padrão também? O padrão é você descontar somente a abertura da porta, porque essas pequenas diferenças vão estar embutidas nesse cálculo da perda. E aí, o que você faria, né? Vamos lá, vamos falar que essa parede aqui tem 2,90 de altura, do chão ao teto, né, o chamado pé direito, e essa largura aqui falei que era 1,50? Era 1,50, né? Então, 1,50. Essa é uma parede. Aí, o que você vai fazer? Vai fazer o cálculo dessa área, que vai dar 2,90 vezes 1,50, 4,35, a área bruta igual a 4,35, a área da porta é igual a 2,10 vezes 0,6, 2,10 vezes 0,6, vai dar 1,26 metros quadrados. E aí nós vamos descontar a área líquida, é igual a 4,35 menos 2,26, que dá 3,09, né? 3,09 menos 4,35, 3,09. O cérebro ainda está funcionando. É começo de semana, né? O cérebro funciona. Se na sexta-feira não estaria usando sua calculadora. 3,09 metros quadrados. E aí você divide isso, ou pagina, ou
pega esse valor aqui e o que você faz? Divide pela área do piso, né? Aí você tem um revestimento lá de 1,20 por 20, né? Sei lá, 1,20 por 20, 1,20.2, 0,24, né? Pega esse cara aqui dividido por 0,24. Então, você teria aí 12 pisos, 12,87. Aí você vai... eu não paginei, fiz pelo cálculo da área. Então, não tem rodapé. Então, 1,2 vezes 1,2. Então, você precisa de 16 peças. Nesse exemplo aqui, você precisa de 16 peças. Sempre se lembrem de descontar as aberturas. Muito bem. Agora tem um caso especial. E vocês vão, invariavelmente, achar um caso especial. O que é um caso especial? É isso daqui, ó. Uma sala ou um cômodo fora de esquadro. O que é o esquadro na engenharia civil? O esquadro é o ângulo reto, formar ângulos retos entre as paredes, né? Ângulo reto é 90 graus, né? Daqui para cá faz 90, daqui para cá faz 90. Aqui faz algo menor do que 90, aqui faz algo menor do que 90. Então, se você está fora do esquadro, o que é o seu problema? Via de regra, você tem pisos e porcelanatos aí, e aí a gente está falando de piso agora, né? Porque a parede, por mais que ela esteja angulada, ela é retangular, né? Ela está no esquadro. Então, o revestimento não é problema, o problema é o chão. E aí, normalmente você tem réguas, né? Que são pisos retangulares, ou você tem pisos quadrados, que também não deixa de ser um retângulo, né? Mas é um retângulo de lados iguais, quadrado, tecnicamente falando. E, alternativamente, você tem sextavados e octagonais, né? Você tem isso. Isso, né? Alternativamente, você tem isso e isso. Normalmente para revestimento de paredes, né? Mas existem algumas cerâmicas que são lindas, né? São maravilhosas, inclusive, de colocar isso no chão. Caríssimas, mas são maravilhosas para você colocar isso no chão. E aí? Qual que é o problema disso? Acho que quem tem bons olhos já conseguiu enxergar. O que é o problema disso? Eu vou mostrar para vocês. De maneira bem assim, né? Ó. O cara vai vir e vai assentar um aqui. Depois ele vai assentar um aqui. E assim vai. Vai assentar um aqui. Beleza. Eu vou colocar, vou perder um tempinho. Tá mal colocado, né, gente? Mas é porque vocês vão enxergar o que vai acontecer aqui. Colocando ele aqui. Aqui. E aí, aqui, vai dar um corte. Então, ficaria assim. E aí, viria aqui, né? E daria um corte nesse cara aqui. E pronto. Tirou esse corte. E provavelmente esse corte se aproveite aqui, né? Ó, vamos pegar o corte. Provavelmente a gente aproveite esse corte. Deixa eu rotacionar isso. Provavelmente a gente aproveite esse corte aqui. Legal. E aí a gente continua. Aí é porque aqui, coincidentemente, parece que deu próximo da metade. Mas tudo bem. Onde está o problema? O problema está aqui, ó. O problema está na parte da parede. Deixa eu pegar isso aqui mais próximo. O problema está na parte da parede. No momento que ele chegar na falta de esquadro, no chanfro, no oblíquo, né? Vamos usar o termo matemático correto, ó. Ó, aqui dá um corte muito pequeno, né? Ó,
que vai dar um corte extremamente pequeno. Ó, vai tirar só essa beiradinha aqui, ó. Cortezinho maravilhoso. Mas o que que vai acontecer lá na última fileira? Vamos lá para a penúltima, né? Que fica mais fácil. Oh, meu Deus do céu, que mouse, beleza. Colocando aqui. O que que vai acontecer aqui? Olha o tamanho do corte que deu aqui. Opa, é aqui. Nossa, era tão mais fácil se fosse no AutoCAD, né, gente? Mas eu repito para vocês, o AutoCAD travaria tanto, mas tanto, que a gente ia passar mais raiva do que felicidades. Olha a diferença desse corte para esse corte. Eu sou uma pessoa que tem problema com esse tipo de coisa. Seríssimos problemas com esse tipo de coisa. Então, o que seria uma alternativa? Isso daqui é uma maneira, né? Mas o que seria uma alternativa para quando você tem paredes fora de esquadro? Quem pode me responder? O que a gente poderia fazer para tentar diminuir esse aspecto negativo da diferença de cortes? Alguém? Júnior? O que você faria para diminuir? Marta, Thaisa, Vanessa. Não? Ninguém? Diga, Thaís. No caso, seria começar de cima para baixo? Como... Não, mas aí daria corte do mesmo jeito, né? Independente, ó, vamos voltar a tela lá. Independente de você começar a puxar aqui do mesmo de lá para cá, aqui os pisos ficariam inteiros. Inteiros, mas aqui embaixo aí eles dariam cortes diferentes aqui, ó. Aqui você teria um do tamanho, concorda comigo? Se você colocar inteiro aqui, você joga esse corte para baixo. Então isso não resolve o problema. Não resolveria o problema. Bom, vamos lá. Aí a gente tem que discutir soluções, no plural. Mas obrigado pela participação, Thais. Nós temos que discutir soluções. Eu não sei se estou perguntando para o meu marido que se recusa em me ajudar. Seu marido, eu vou te falar um negócio, viu, Vanessa? Se recusa. Mas vamos lá, soluções. Primeira delas, se você vai planejar um móvel em algum canto da parede, porque você sempre joga o corte para o ponto em que você conseguir escondê-lo de melhor maneira. Então, suponhamos que você tenha projetado, aqui terá um estante, aqui será o rack de TV, aqui tem um armário, sei lá que cômodo é esse, aqui é a cozinha, eu tenho a bancada, uma ilha, sei lá. Se tiver algum obstáculo visual, não tem problema, porque aí o corte irregular vai ser tampado por esse obstáculo. Agora, se é livre, não tem obstáculo, o segredo, e aí eu não vou cobrar não, tá? A Unilp está me pagando, eu não vou cobrar de vocês esse macete, não. O segredo, você sabe qual que é? Assentar o piso na diagonal. Deixa eu fazer aqui. Ô, meu saco. Vai ficar horrível, né? Deixa eu fazer um retângulo. Vou pegar esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar esse cara. Mas tem um caso também que você pode colocar como é que fala? Pode falar. Tô te... Aí você coloca um certinho e põe um mais abaixo, como é que chama aquele? Você fazer ele intertravado, mosaico. Tipo tijolinho, isso. Tipo tijolinho, né? Com intertravado. Gente, eu tô tentando dizer, vai ficar muito maior. Deixa eu ver se tem aqui. É uma opção. Beleza. Aqui, ó, tem. Olha aqui. Nós temos a opção de assentar ele na diagonal. Por quê? Assentar ele na diagonal, ele minimiza, eu não vou fazer de novo aqui,
Mas aí você diminui, você minimiza o impacto desse corte. Então, conselho para vocês: assentem ele na diagonal desse jeito, que você vai minimizar o impacto desse corte aqui. Você pode até começar com um piso inteiro aqui, você vai cortando ele, mas como a visão vai se confundir por ele não estar no mesmo sentido, você resolve, ou pelo menos arranja um paliativo para esse problema. A outra maneira de se fazer é fazer intertravado, mas eu confesso, eu não vi quem participou, e agradeço novamente quem participou, mas eu vejo pouco essa ideia de assentamento igual ladrilho, né? Isso mais é quando você está trabalhando com piso pequeno. Você pega um porcelanato de 82 por 82, eu nunca vi esse assentamento desse porcelanato 82 por 82 desse jeito. Porcelanato assentado, na diagonal já até parece, ó. Ele já até parece. Vamos ver um piso aqui que aqui, ó. Peraí. Aqui tá, então parece que fica maior. Ó, vamos ver essa imagem aqui. Abrirem uma nova guia. Aqui eu já não concordo que eles fizeram. Peraí, gente, só um minutinho, porque é 3 dias para abrir uma imagem. Abrir imagem só que eu quero. Ó, veja que esse. Cadê? Aqui estão todos iguais. Do lado de cá, né? Parece que, ó, tá vendo? Esse triângulo aqui é maior do que esse daqui já ficou de outro tamanho, ó. Dá uma. Aqui ficou muito mal feito, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o aspecto, como ele esconde o aspecto da falta de requadro. Tá? É isso que eu queria. Ah, e tem um porcelanato líquido também, né? Aí, maravilhoso. Você coloca um porcelanato líquido e tá tudo resolvido. Vamos abrir essa imagem aqui. Vamos ver se essa imagem ajuda a gente. Aqui me parece que foi uma opção, mas pelo menos nessa foto a gente não vê diferença entre o recorte aqui, ó. Ó, todos estão no bico certinho, ele puxou pelo bico. Se tiver fora de esquadro, está fora de esquadro num outro ponto. E veja que dá para casar o porcelanato diagonal com um revestimento de parede na vertical. Então, assim, aí é uma questão de gosto, mas... Agora, deixa eu fazer uma pesquisa. Porcelanato assentado, escalonado, amarrado, escalonado ou amarrado. Vamos ver se ela entende assim. Imagens. Amarração. Amarração de 50%. Amarração. Vamos ver se melhora. Aqui, régua sim, né? Régua é muito comum. É uma verdade, ó. Amarração. Aqui tem isso daqui é um tipo de piso, né? Que ele te orienta, que a amarração máxima é de 15%. Ó. Ó. Mostrando para as passes, as amarrações. Tá vendo? Ó, normalmente se aplica a pisos pequenos e réguas. Ó. Igual eu falei, porcelanatos retangulares eu não costumo ver, mas não significa que eu não vi que não exista, tá? Mas, opa, que bonito, deixa eu ver. Vamos aumentar essa imagem aqui. Essa imagem não ajuda e você não consegue aqui nem ver a divisão do porcelanato. Isso aqui está parecendo um porcelanato líquido, né? Aplicação do porcelanato líquido. Muito bem.
que mais? Ah, já falando em falta de requadro e corte. Cálculo a gente já terminou, né? Existe, eu acho assim, existe uma ideia universal de que o bom senso da onde você colocar esses cortes. Vamos colocar agora que você precisou fazer cortes, que a sala é retangular, o ambiente é retangular. Então, você tem um ambiente retangular aqui, você tem a porta de entrada está aqui. Pronto. Porta de entrada. Por que você não vai? Aí. A porta de entrada está aqui. E aí você vai ter recortes no sentido longitudinal, tá? Nesse sentido, você vai ter recorte, sentido longitudinal. Se essa sala for grande o suficiente para a visão se confundir no porcelanato, normalmente você joga os cortes para cá, né? Você começa a puxar daqui para cá com ele inteiro e chega aqui e coloca o corte. Agora, vamos trocar esse mesmo exemplo. Vamos dizer que a porta é aqui. Aí a gente já não tem comprimento suficiente para a vista se confundir. Aí você faz o contrário, né? Você sai com o porcelanato inteiro aqui e vai jogar o corte perto da porta. Fazer menor. O corte menorzinho, perto da porta. Certo? Isso são técnicas assim, que tem casos e casos, mas igual eu falei, tem uma ideia universal de que se a vista não chega, se confunde, joga o corte para lá. Se você enxerga bem o outro canto do cômodo, na entrada, na porta de entrada, você joga para perto da soleira ou rodapé, se houver, né? Esse corte, tá? Idem nos banheiros, né? O banheiro, se você tem o box e você vai ter um fechamento de box, você joga o corte para o rumo do box. Se não, você joga o corte para a lateral. E aí são várias situações, né? Se a porta do banheiro, se você está entrando de frente para o box, ou se você está entrando de frente para o espelho, o box está à sua esquerda ou está à sua direita, aí vai depender de como foi como está planejado esse tipo de banheiro, tá? Se você vai ter, você está de frente, você está entrando de frente, por exemplo, ao espelho, ao lavatório, e aí você tem um móvel planejado ali, tal, e aí você tem sempre aquele degrau de tijolo, né, que você põe um tijolo deitado, faz um degrau para a água não entrar, na hora que você está lavando o banheiro, e aí logo do lado você já tem a bacia sanitária, e depois já tem um box, né? Então você entrou de frente, você está vendo o espelho, está vendo a bancada com a pia, lavatório, o armário, logo à esquerda você tem, por exemplo, a bacia sanitária, e depois você tem o box. Eu estou falando isso aqui assim, de maneira bem grosseira. Só para encerrar. Eu vou encerrar. Se meu computador ajudasse. Você está aqui assim, aí aqui está a bancada. Vou fazer uma curva dupla aqui. Aqui está a bacia sanitária. E aqui está seu box. E sua porta está aqui, né? Beleza, isso daqui vai esconder. Então, sai com o piso inteiro aqui e mata ele lá embaixo com recorte. E aqui também vai esconder no ralo, né? Normalmente, você não entra olhando para a direita. Aí é que tá. Aí tem o bom senso. Será que é melhor? Porque aqui vai ter um degrau, né? De qualquer jeito vai ter um corte. Será que o ideal é você sair com ele inteiro daqui para cá e fazer o recorte de cá? Ou sair inteiro desse lado para esse lado e jogar o recorte perto do box? Aqui eu não vejo tanto problema, porque como você tem um degrau, você tem interferência visual. Tá? Eu não sou especialista nisso. Gente, vou repetir, eu sou engenheiro. Vocês não podem ficar tirando muita ideia de engenheiro, não, porque engenheiro faz tudo quadrado. A ideia do engenheiro é fazer tudo muito mais simples quadrado. Eu como calculista, eu queria a casa mais simples possível para facilitar a minha vida. Eu, como construtor, queria a casa mais simples para eu facilitar a minha vida, né? Para não ter erro de esquadro, erro de prumo, erro de nível. Eu, como fiscal, eu quero a obra mais simples possível para eu não ter que ficar cobrando, fazendo notificação, recusando medição. Então, assim, são conselhos de engenheiro, mas vocês saibam dosar isso, né? Porque senão
eu vou falar para vocês, façam um projeto já baseado no tamanho do piso. Escolha o piso primeiro antes de fazer o projeto, e aí vocês colocam tudo para facilitar a vida do pedreiro. Mas como não é assim, como a vida não é simples assim, ficaram aí algumas dicas para vocês trabalharem aí profissionalmente com elas. Eu acho que eu consegui abordar aí, né, as questões desse cálculozinho de área, né, e dessa determinação desse fator de perda, desse coeficiente, né, de majoração da quantidade, tá certo? Lembrando sempre que piso vem em caixas, né, então além de você jogar o percentual de majoração, você ainda verifique o número de caixas e sempre para cima, a não ser que você já tenha jogado um coeficiente muito alto e tenha dado lá, por exemplo, 25 pisos, e a sua caixa vem com 2 em cada uma. Então, aí você teria, você compraria 12 caixas, que dá 24, e aí você, em vez de comprar 13 caixas, você compra 12. Se você já tiver usado um coeficiente lá, por exemplo, 1,25, aí tudo bem, tá? Ficou faltando aqui falar do rodapé, mas o rodapé é muito simples, né? O rodapé é só você pegar ele linear, a metragem, pegar o perímetro das paredes, né? Determinar a altura do rodapé. Existem alguns rodapés padrão, né, gente? Tem gente que gosta de rodapé alto, rodapé de 20 centímetros. É um rodapé muito robusto, né? Vai depender do piso. Se você colocar um piso um pouco mais escuro, com um rodapé alto, de novo, na minha opinião, dá uma interferência visual meio... Vai depender da cor da tinta, do piso, né, para a escolha dessa demanda, dessa altura, mas normalmente os rodapés são de 12, né? E aí, a escolha do rodapé também ser múltiplo da largura do piso também ajuda muito, né? Porque aí você tem cortes mais... mais assertivos, tá certo? Mas é cálculo de área também. Mas Alguma hoje dúvida? também Oi, muito embutido também, né? desculpa, repita, Thaís, eu não entendi. Hoje também tá usando muito o rodapé embutido. Ah, sim, mas mesmo assim, você concorda que ele dá uma interferência visual? Imagina um rodapézão de 20, de um piso cinza, com uma parede branco gelo, mesmo sendo embutido. Tá? Isso são impressões. Eu estou dividindo com você impressões, não tem uma ciência por trás disso, pode ou não pode. Por isso que eu estou falando que me assusta um pouco ver rodapés mais altos. Minha cabeça ainda funciona no padrão embutido ou não, né? Sendo o tal do quebra-unha, né? Antigamente chamado de quebra-unha, ou o embutido, ainda assim me conforta mais ver o rodapé padrão de 10 a 15, né? O padrão é 12, 10, 12 ou 15. Fechou? Mas nada impede de fazer um rodapé mais alto. E sim, hoje em dia, pouco se trabalha com rodapé externo, né? Se trabalha mais com rodapé embutido. Muito bem. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, comentar? Não? Se é assim, então, 9h07. Eu encerro aqui a nossa aula. Aguardo vocês na próxima aula. Eu vou dar uma lida o que é o conteúdo de vocês aí, para ter uma aula, a gente discutir, fazer uma aula aí, igual essa, extrapolando, né, o que está aí. A CQA falava pronto. Joga 7% de perda e pronto. E a gente vai extrapolar e dizer os porquês das questões aí, tá? Levantem questões para trazer para a aula. Vocês vão me ajudar demais. Levantem questões, tirem dúvidas, tragam discussões para a aula. Vamos enriquecer essa aula. Senão vira um monólogo. Só eu falando aqui 1h30 na cabeça de vocês saem cansados. Fechou? Um abraço para todos. Abraço, boa Valeu. noite. Boa noite, até a próxima. Até mais. Tirar dúvida com ele. Dúvida? Pode? Alguém falou comigo? Não, né? Eu tô ficando doido. Não, é que o meu marido comentou comigo, aí o senhor ensinou. Então tá bom. Então, muito bem. Um abraço para todos. Encerrando aqui. Até mais.